Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos continuar a exposição. O assunto hoje é um pouco difícil de se explicar, porque o que nós falamos aqui é totalmente inverso do que a sociedade vai falar para você lá fora. Questão sobre casamento, sobre divórcio, sobre solteiro, sobre viúvo. Mas eu quero refrescar a sua mente, sua memória, para falar que a igreja de Corinto, nós temos estudado, nós temos falado, ela vem se corrompendo de pouco a pouco, ela tem chegado aos seus extremos, tem acontecido coisas desagradáveis a ela. E, consequentemente, quem sofre o dano é o Evangelho, é a glória de Cristo, é a verdade, é a palavra que é atingida, ela é furtada da verdade. Uma igreja corrupta nunca vai pregar a verdade. Uma igreja que ama a mentira não vai pregar a verdade. Então a igreja de Corinto estava nesse sintoma de UTI, né? Estava um caos, a igreja estava totalmente levada a um embaraço com a sociedade. E tinha alguns pensamentos naquele tempo, no capítulo 6 nós lemos, tinha alguns pensamentos que nós vamos daqui a pouco dar uma refrescada. Vamos ler o capítulo primeiro, para depois nós comentarmos algumas coisas. Capítulo 7, versículo 1. Me acompanhe em sua Bíblia. Bem, dá para você entender aqui, antes de iniciar, que existia uma carta, umas perguntas enviadas a Paulo. Então Paulo começa a responder. Pode dizer a casa de Chloe, que deve ter mandado alguém da igreja, que era fiel ao Evangelho, estava com muitas dúvidas, então perguntou algumas coisas. Então Paulo começa a responder: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhante à esposa, ao seu marido, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não como por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem um dom, seu próprio dom. Tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, e o outro de outro modo. E aos solteiros e viúvos, digo que seria bom que se permanecesse no estado que também eu vivo. Caso, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que se viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, vier a separar-se, que não se case, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. O 12. Aos quais digo, eu, não o Senhor, se algum irmão tem uma mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher, se tem marido incrédulo, e este consente em viver com ele, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, que salvarás o teu marido? Ou como sabe, ó marido, que salvarás a tua mulher? Vamos dar uma pausa aqui, para não ficar muito extenso, depois eu acabo a leitura. Eu quero somente refrescar a sua mente, sua memória, sobre o que estava acontecendo na igreja de Paulo. No capítulo 6 nós vimos que estava tendo um descaso com o corpo. O corpo era tido como uma coisa que era sem importância. O corpo você não tinha importância, o que importava era o espírito, né? Era esse pensamento dualista, né? Um pensamento platônico, que o que interessava era o espiritual. É como se nós separássemos duas coisas: as do alto, as eternas, e as terrenas, as de baixo. O importante, a verdade, o que seria realmente necessário você cuidar, era das coisas espirituais, das coisas que estão lá em cima.
E as de baixo eram só sombras, quer dizer, não tinha valor nenhum. Era um pensamento, então, platônico, né? Neoplatônico. Depois piorou a situação. E isso trouxe à igreja de Coríntios, assim, questões sobre o casamento. Por exemplo, o sexo no casamento começou a ter pouca importância. Por quê? Porque essas pessoas se convertiam com esse pensamento platônico e adentravam na igreja, né? Vinham com esses costumes dentro da igreja. Então começaram a ter perguntas, porque eu não queria mais deitar com a mulher, porque é uma coisa, né, não, é uma coisa suja, uma coisa que não tem importância. Então era um pensamento que só as coisas espirituais deveriam ser levadas a sério. É como se fosse assim, esse banco aí, ele é só algo que reflete lá em cima. Isso aqui não vale nada, o que vale é lá em cima. Quer dizer, não tem importância se você não usar, se você não fizer, se você não sentar. É como se fosse algo desprezível para a sociedade daquele tempo. O que importava era o espiritual. Por isso que as pessoas se deitavam com prostitutas, vendiam o seu corpo, havia incesto, havia tanta coisa na igreja, porque esse pensamento entrou na igreja. Então havia esse pensamento dualista. Na verdade é um pensamento também, eu até marquei aqui, é do docetismo, né? Que Jesus, eles falavam que Jesus, era impossível que Deus tivesse tomado forma de carne, humana. Ele era um espírito, ele parecia que era humano, mas não era humano. Era impossível. Como é que uma coisa sagrada, santa, ia se tornar carne, uma coisa pecadora como nós? Sabe, uma coisa que era como se fosse profanar. Então, docetismo, parecia. No grego é o dokel, né? Parece que é, mas não é. Então, quer dizer, não tem importância. Então, começou a surgir essas coisas. Então, Paulo começou a responder sobre as questões de casamento. E também nós queremos lembrar que naquele período, Paulo vai dar algumas instruções aqui, porque a igreja estava passando por uma eminente destruição, uma perseguição que estaria se desenhando, que seria breve. No primeiro século, no ano 70, Tito, seu general de Roma, invadiu Jerusalém e destruiu tudo, como Jesus profetizou. Então Paulo falou assim, olha, era bom vocês ficarem sozinhos, vocês vão arrumar encrenca aí. Então ele começou nós temos que entender o que estava rodeando esse texto, para que nós possamos ter uma mente aqui, sabe, um entendimento real, que Paulo não é machista, Paulo não é contra o casamento de maneira nenhuma, só que ele fala por causa da situação presente, no versículo, vai lá comigo, para vocês entenderem. Versículo 26. Considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está, quer dizer, solteiro, a mulher solteira. Então havia essa preocupação, a tribulação era iminente, as dificuldades eram iminentes. E também a cidade de Coríntios era uma cidade corrompida. Sabe o Brasil de hoje? Que você está vendo essa corrupção aí? Naquele tempo lá, para você ter uma ideia, Nero, o imperador, casou com 2 homens em público. Era o imperador, era o rei, era o que mandava na humanidade toda, era o império romano. Ele casou com 2 homens. Então, quer dizer, havia imoralidade quase que generalizada. Então, Paulo vai dar aqui, olha, o homem seja esposo de uma mulher. Contra o quê? O homossexualismo. Contra o quê? Como se diz quando tem muitas mulheres? Poligamia. Então, ele começa, ele vive numa época que eles viveram numa época que era terrível a situação. A depravação moral era muito grande. Amém, meus irmãos? Então, para você ter uma ideia, a palavra Corinto, a cidade de Corinto, ela sofria assim ela tinha virou piada naquele tempo. Quando a pessoa ia tirar algum proveito de alguém, ou então extorquir alguém, ele falava assim, você veio me corintianizar? Não é Corinthians do time, não. É quase igual isso, né? Então, não. Então você veio me corintinear, quer dizer, você veio me fazer eu ser um corrupto. Então a corrupção naquele tempo era geral. Então Paulo vai combater essas coisas aqui. E isso, meus irmãos, entrou na igreja. E a igreja estava gostando disso. No capítulo 6, ele diz assim, o problema é que vocês não estão nem preocupados. Você está vendo aí fora aí? Valdomiro, liga esse ar-condicionado um pouquinho. Você está vendo aí fora aí? Essa perturbação, essa corrupção generalizada. Eu vou falar uma coisa para vocês, que a corrupção não é no governo só. A corrupção não é no STJ, o STF, não é entre os juízes, entre os políticos em geral.
A corrupção é na sociedade, no meio das crianças, no meio dos jovens, no meio dos adultos. Ela nasceu em nós, ela está assim, sabe, desde a queda. Mas no nosso país, nós vivemos uma situação parecida com essa de Coríntio. É natural ser uma pessoa corrupta. É natural mentir no trabalho, é natural mentir na escola, é natural mentir para o pai, para a mãe. Uma corrupção. É natural não pagar as suas contas, é natural dar calote em um, é natural. Você vê, a igreja, ela, com toda a sua razão, devemos protestar contra o que está acontecendo na sociedade, no meio político, que está afetando as nossas crianças, a nossa vida. Mas e a corrupção da igreja? Será que eles estão dispostos a tirar a corrupção? Da mesma forma que falam que Lula tem que sair, que Dilma tem que sair, será que falam desses apóstolos que estão roubando o povo tem que sair? Será que falam da mesma forma que essas pessoas que estão usufruindo, roubando, devem deixar o cargo? Não, isso é espiritual, está vendo? Nós acabamos também colocando um patamar, um dualismo, né? O que importa, irmão, né? Isso deixa para lá, isso aí, quem não erra, quem não peca. Então é uma corrupção generalizada. Então Paulo, ele pega essa questão essa contemporaneidade, quer dizer, o que estava acontecendo naquela época, e vai responder isso. E meus irmãos, o que eu quero trazer nessa noite? Sabe por que você não ouve o evangelho? Por causa disso, corrupção. Eu não posso falar aqui uma coisa, senão a Vanessa vai ficar tão chateada. Eu não posso falar, senão o Renato vai ficar chateado. Se eu abrir a boca, meu Deus do céu, é um medo, é uma coisa, sabe, é um constrangimento, muitas vezes, porque também a maioria que não fala, porque deve, está junto, está apoiando, ama o erro, tira a vantagem, vende o evangelho, defrauda o evangelho. Paulo não devia nada para ninguém, Paulo falou como tem que ser. Isso nós deveríamos prezar, não só lá nesse nosso país, mas aqui, principalmente aqui na igreja. Por exemplo, os deputados, né? Dá uma raiva, né? Dá aquela ira na gente, né? Eles faltam nas sessões, eles não vão trabalhar, eles foram eleitos para isso, né? Não, mas está ganhando meu dinheiro, eles estão, sabe, eu que pago o salário deles, eles não vão. Eles foram eleitos para isso, né? Para que você foi eleito? Você tem comparecido no tribunal de Jesus Cristo? Você tem ido conhecer a legislação que você deve defendê-la? Você tem defendido ela? Quantas sessões você tem comparecido ao Senhor? Eu digo assim, na sua casa, não vou nem falar de igreja, porque igreja virou agora um clube, virou uma coisa, eu vou quando eu quero. Quando eu quiser dar na telha eu vou, não tenho um compromisso com o pastor. Sabe, esquece igreja, que já é uma afronta. Mas e você, como é que está? Está orando? Você está comparecendo? Você está legislando, está conhecendo, está defendendo a causa do inocente? Meus irmãos, é corrupção. Não é no governo por à toa, é porque a igreja está corrompida. O país está corrompido porque a igreja é corrupta. João Batista foi morto por causa de quê? Ô Herodes, para de deitar com a sua cunhada, Herodes. Com a mulher do teu irmão, corta a cabeça dele. Jesus foi morto por causa de quê? O Caifás. Tudo bem, tu és sepulcro caiado. Tu és filho do diabo. Mata ele. É assim, a igreja não quer ser perseguida. A igreja não quer sofrer essa dificuldade. Amém? Então vamos aqui para o texto, para nós entendermos o que estava acontecendo. O evangelho está sendo... As nossas crianças estão crescendo como pessoas que nunca ouviram o evangelho. Não têm conhecimento básico do evangelho. Não sabem onde está o salmo na Bíblia. Não conhece a oração do Pai Nosso. Não conhece as coisas básicas do Salmo 91. Não conhece, não. Elas estão preocupadas com outras coisas. Com outras coisas. E ocupadas com outras coisas. Mas vamos ao texto? Quanto ao que escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Aqui é uma linguagem de palavra, né? Ele está usando uma palavra, não assim, não tocar, não posso tocar na Cíntia. Ele fala assim que era bom que o homem não casasse, não tivesse relações sexuais com a mulher. E também nós podemos ampliar um pouquinho, talvez ele estava querendo assim, olha, você não pode deitar com uma prostituta, no capítulo anterior. Não é bom, isso não é certo. Que você deite por causa da impureza. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, para que você não fique desejando, fantasiando. Aquela coisa, essa brasa está no seu coração. É bom que cada homem tenha a sua mulher, e cada mulher tenha o seu homem, marido.
Quer dizer, aqui dá um tapa na cara do homossexualismo, desse movimento LGBT. Não é? E também aqui dá um basta na poligamia. Meus irmãos, a poligamia foi tolerada por Deus durante séculos. Há pouco tempo atrás, aí quando foi a vinda do nosso Senhor Jesus, e depois o apóstolo Paulo colocando essas ordenanças, a poligamia foi tolerada. Ela nunca foi aceita, nunca foi ditada por Deus. Nós vamos ler um texto aqui daqui a pouco, talvez vai abrir sua mente um pouco sobre o recasamento, o novo casamento, que é um perigo. Então, para que o homem tenha a sua mulher, e a mulher tenha o seu homem. E ele dá aqui uma aplicação sobre o casamento. O homem dê à sua mulher o que é devido. Quando nós vamos casar, nós estamos diante de um ato. Você jura, você presta, você impregna. Eu empreguei a Andréa que eu seria um com ela. Quer dizer, eu estou em dívida com a Andréa em satisfazê-la fisicamente, moralmente, emocionalmente. Então essa questão assim, pastor Paulo, apóstolo, sabe, eu queria viver em oração. Eu não queria ter relação com meu marido, né? Eu queria ser santo. Eu queria essas coisas, né, desagradáveis. Não, que o homem pague a sua mulher o que é devido, e o homem e a mulher ao seu homem, ao seu marido. Para que Satanás não use essa incontinência e coloque um no meio de vocês. Sabe? Existe aqui um texto, esse texto existe aqui, mas é pouco bem entendido. Fala assim que, não vos priveis uns aos outros, versículo 5. Talvez por um tempo, né? Salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. Esse tempo que ele está falando, não é o seu tempo, não é o tempo cronos. Daqui a um mês, amor, eu vou me retirar, ficar 30 dias em oração. Quem disse que você tem relação com a sua mulher, você não pode orar? Não, mas é por mútuo consentimento. Minha mulher entendeu. Não. O que ele está querendo colocar aqui é o tempo kairos. É o tempo que acontece algo terrível. Por exemplo, aconteceu uma catástrofe, vamos dizer, uma doença, uma chaga, uma tribulação se levantou. Amor, vamos tirar esse tempo para orar. Quer dizer, você não vai nem pensar em ter relação sexual, em se ocupar com essas coisas. Por um período, um kairos de Deus, o tempo de Deus, quando isso acontecer. Isso vai ser breve. Passando isso, tem o quê? Vocês, novamente, voltem a ter esse contato, se ajuntem novamente, para que Satanás não tente sobre as suas incontinências. É para isso. Você pode ter um tempo de oração quando for necessário, quando acontecer uma coisa terrível. Não é o seu tempo, não é você que estipula isso. Sabe, não, porque eu preciso de me retirar, não vou ter relação com minha mulher. Às vezes ele está querendo, é uma desculpa para se afastar da mulher, ou a mulher do homem. Então Paulo proíbe. Interessante também, quero comentar aqui algo que eu esqueci na introdução, que quando fala assim, digo eu, não o Senhor, e quando fala assim, diz o Senhor, não eu, é porque tem casos aqui que Jesus já determinou como deve ser feito. Que Jesus já tratou, por exemplo, sobre divórcio, Jesus já tratou. Não digo eu, diz o Senhor, não se aparte o homem da mulher. E tem coisas aqui, por exemplo, sobre esse tempo da oração, Jesus, quando esteve aqui, ele não tratou desses assuntos. Então, Paulo começa a aplicar isso que Jesus não tratou. Para isso que Paulo ficou, para isso que os apóstolos ficaram, para a edificação da igreja, para um crescimento da igreja. Vocês estão entendendo? Abra comigo lá em Efésios capítulo 5, 22. Paulo não é contra o casamento, né, no começo, né, fala assim, que é bom que o homem fique só. Olha o que ele fala, 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, mas como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aí você vai, depois você pode ler em casa, você vai ver que ele está falando assim que essa ligação entre o homem e a mulher é algo tão especial que ele compara com a união da igreja e de Cristo. Ele não é contra o casamento. A questão é o que estava acontecendo naquele momento. Olha para esse país hoje. Olha para esses homens hoje aí. Essa geração ping-pong, videogame, televisão, futebol. Cadê o povo na oração? Cadê o povo na igreja?
sabe a escalação do meu time todinho, mas não conhece os discípulos, não conhece os mandamentos, não conhece nada. Tem certeza que você quer casar, Giovana? Paulo estava falando. Olha a situação. Você tem certeza que você vai se juntar com uma pessoa que não tem temor a Deus? O mundo está um caos. É iminente a volta de Jesus. É claro, se você não pode se conter, que case. Mas era bom que você ficasse só. Paulo está aplicando um conselho. Eu falo isso para que vocês não sofram dano. Está certo você se envolver com esse mundo, com essas amizades mundanas? Olha como é que está o mundo. Olha o que eles estão usando: droga, bebida, álcool, homossexualismo, prostituição. Está certo. Presta atenção. Ele está aplicando para aquele momento, mas talvez nós podemos aplicar hoje também para nós. Amém? 1 Timóteo 3:2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio. Ele está falando do casamento. É necessário que o bispo seja casado, esposo de uma só mulher. Então, você vai no capítulo 4, ele vai combater a heresia que o bispo não tem que casar, que a Igreja Católica fala, né? Sobre a questão do celibato. Irmãos, tem pessoas que conseguem ser celibatários, ele tem esse dom, mas não é todo mundo que tem. Então, não é nem mal e nem bom que a pessoa case ou deixe de casar. Mas naquele período, Paulo fala assim, nesse período, era bom que ficasse sozinho. Sabe por quê? Vai vir Nero aí, vai vir Tito aí. Ai das grávidas naquele tempo. Como é que você vai correr com uma mulher grávida do seu lado? Não é melhor correr sozinho? E você, mulher? Não é melhor você ter como chama? Não ter esse comprometimento com o teu marido? Presta atenção. Olha o que o mundo estava se desenhando em volta dele. Então ele dá esses conselhos para aquela época. Vamos voltar lá. Versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Nós estávamos falando agora. Um, na verdade, de um modo, outro de outro modo. Pula lá por 10 agora. Nós vamos falar sobre o divórcio e o casamento. É claro que esse assunto ele é amplo demais. Mas eu queria dar só algumas pinceladas aqui para você ter uma ideia do que nós confessamos nessa igreja como correto. Ora, os casados, ordeno não eu, mas o Senhor, entendeu? Ele não estava falando, não precisa de falar isso, já foi falado, já foi estipulado. Diz, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Nós conhecemos o texto lá de Mateus 19, quando os fariseus foram interrogar Jesus, falando sobre o casamento. Falando sobre a questão de se o homem podia se separar. Jesus responde, não. Nunca leste na Escritura? Deixar o homem, o seu pai, sua mãe, unir-se a sua mulher, isso era um só. O que Deus uniu não separe. Deus então apela para a gênese, para a criação, para o início, onde não havia o quê? Pecado. Não havia ainda corrupção. O que Deus determinou para a humanidade, como correto, como linha única de conduta. Mas, é lógico que eles estavam querendo pegar Jesus no contrapé. Mas Moisés deu a carta de divórcio. O que você tem agora para dizer? Jesus falou assim, não, ele concedeu isso por causa da dureza do vosso coração. A dureza, ela é conhecida como obstinação, como uma pessoa perversa. Moisés, ele não deu o mandamento, ele concedeu essa questão da separação. Por quê, meus irmãos? Aí nós temos que pegar um texto de Deuteronômio 24, estudar o que era a separação naquele tempo. Mas a obstinação dos homens naquele tempo era tão grande em se separar. Para você ter uma ideia, a lei da separação, o homem só podia separar da mulher se tivesse sido traído no casamento, antes do casamento. Por exemplo, ele casa com uma mulher, e a mulher, ele descobre que a mulher não é virgem. O pai pode provar que ela é virgem, trazendo o seu lençol, com o sangue da mulher, ela é virgem. Então o homem não pode separar. Então havia todo um ritual. Aí lá em Mateus 19, depois você lê Marcos 10, não tem esse texto. Jesus não permite. Não separe. Mas em Mateus 19, o texto, quando ele fala sobre que pode se separar em caso de adultério, ele usa uma palavra no grego original chamada porneia. E os estudiosos falam assim que essa palavra foi umas poucas vezes que foi usada. A palavra usada para adultério era morceia na Bíblia.
Então Jesus usou a palavra porneia. Porneia, ela estava ligada com relações sexuais ilícitas. Por exemplo, eu casei com uma mulher e lá na frente descubro que ela tinha sido uma pessoa que tinha sido prostituta, tinha sido uma pessoa que me enganou, uma pessoa que teve relações sexuais com um monte de pessoas. Ela mentiu para mim. Então, ele concede o divórcio nessa questão. Então, quer dizer, é por causa da porneia, não por causa da morceia, é por causa do adultério, um ato falho da pessoa. E quando isso acontece? Isso acontece? Acontece. Esse porneia aconteceu bastante. E aconteceu um tempo atrás, eu conheci um pastor, amigo nosso, a filha dele casou. Naquele período, amém, parecia um casal tão feliz, né? Aí passou um tempo, menos de 6 meses, né? Eu encontrei novamente o cunhado dessa pessoa. Eles tinham se separado. É pastor, a mulher é crente, a menina. Eu fiquei totalmente indignado. Mas como é que casa separa? Você não tem vergonha, isso é adultério. Já comecei a prejulgar a pessoa, né? Aí um próximo dela chegou assim: vou te falar o que aconteceu. Ela foi traída, como assim traída? Adultério? Não, o rapaz era homossexual. O rapaz na núpcias não procurou ela. Ele ficou xingando ela. Ele falou: você é suja, você é nojenta, sai de perto de mim. E saiu com os homens. Então, nessa questão, é mais do que justo que a separação. Entenderam? Existe isso. Tem pessoas que casam para esconder a sua homossexualidade. Naquele tempo acontecia isso. E hoje ainda acontece. Então, nesse caso, foi permitido. Meus irmãos, mas o que é apoiado hoje na sociedade? A nossa igreja IPB, que nós respeitamos muito, a Confissão de Fé Westminster, ele fala assim que se no caso de acontecer um adultério, a pessoa está livre para contrair novo casamento. Estou falando com pessoas que estão na comunhão da igreja. Pessoas que estão aqui, casaram na igreja, têm conhecimento bíblico do que se trata. Eles permitem que haja separação e essa pessoa contraia novas núpcias. Porque quem cometeu o pecado, para ela está morto. A Bíblia fala que enquanto o homem viver, vai para o último versículo. 39. A mulher está ligada enquanto viver o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Quer dizer, ela pode se separar. Olha aqui o texto. Se isso acontecer, por exemplo, é insuportável viver com a minha esposa. Eu não suporto, ela não me quer, não tem jeito, fizemos de tudo, orei, mas ela foi embora. Crente. Aqui eu falo, versículo 10. Se, porém, vier a separar-se, não se case. Isso é o extremo, isso é a necessidade, algo que aconteceu, não tem jeito. Mas eu não posso casar de novo. Vamos para crente, nós aqui, em comunhão. Não se casa, ou melhor, se reconcilie com ela, busque ela. Teve um período que eu fiquei na igreja pentecostal, e tinha uma irmã lá, agora eu entendo ela, agora eu entendo. O marido tinha separado dela há vários anos. Ela falava: irmã, vai casar de novo. Né? Não tinha conhecimento. Né? Casa de novo, ele não quer você, está com outra. Não, eu vou orar. Deus vai trazer ele de volta. Eu não quero adulterar. Ela estava certa, eu estava errado. Ela estava em oração, porque ela conhecia o Evangelho. Ela casou no Evangelho. Ela estava agindo de forma correta. Que não se case de novo. Se acontecer um extremo desse, não pode se casar. É a ordenança do Senhor. É a ordem do Senhor. Então, houve essa corrupção sobre a lei de Deus. Deus fala assim que deixará o homem e a mulher seus pais e unir-se ao seu marido ou à sua esposa. E que Deus une, não separa o homem de maneira para a vida inteira. Só a morte pode separar. Mas com o advento do pecado, houve o que? Uma bagunça, houve o que? Uma dureza de coração, houve uma louca e desvarada vontade de pecar. Eu amo o pecado. Obstinação pelo pecado. Eu não gosto daquela mulher. Eu casei com aquela mulher, mas eu descobri que ela não escova os dentes. Ela, né? Filho, por isso que o casamento é muito sério. Vai casar? Presta atenção. Você vai casar? Isso é para a vida toda. Não é um contrato que você faz de uma casa, aluga e depois desfaz. Não, isso é para a vida inteira. Isso é até a morte. Vai casar na igreja? Case correto, porque é para a vida inteira. Vamos ler um texto? Então, com essa penetração do pecado, isso que trouxe um desligamento do que é
verdadeiro, do que é o que Deus deseja para nós, houve essa corrupção. Quando Cristo vem e ele combate os fariseus, ele estava debaixo da lei também. Ele estava debaixo da lei. Por exemplo, no capítulo 8, se não me engano, de Mateus, é 8, né? Ele cura um leproso. Sabe o que ele fala para o leproso? Vai lá e oferece os pombos para Moisés. Lá no sacrifício, lá no templo. Mate os pombos lá. Jesus hoje manda você oferecer alguma coisa? Recebeu uma dádiva de Deus, manda você matar algum animal? Passou, irmão. Essas ordenanças passaram. Abra comigo lá em Filipenses. Colossenses. Colossenses 1, 20. 19. Porque aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Ele religou o que foi feito no início. No princípio não foi assim. Mas Moisés deu a carta, mas não é assim. Ele deixou porque vocês são duros de coração. Então, quando ele vem na cruz do Calvário, ele reconcilia todas as coisas que estavam desligadas. Por isso que ele é o nosso pacto, ele é a nossa herança. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós não estamos sob ordenanças, nem de Moisés. Deuteronômio 18 fala assim que Deus suscitará um profeta do meio de vós, um semelhante a mim, a ele vocês ouvirão. Moisés estava, concedendo aqui, tá? Mas a ele vai consertar, vocês vão ouvir ele. E aquele que não ouvir, será tirado da terra dos viventes. É sério. Agora vamos passar para frente aqui, que não é só isso sobre divórcio. Tem outras pessoas que estão na igreja, que chegaram na igreja, estão divorciadas na igreja. Aí tem um outro tratamento que Paulo dá aqui. Muito sério, mas há um outro tratamento. Mas para nós, eu e André, meu amor, sem me abandonar, acabou. Vou morrer solteiro. Não posso? Porque se eu casar, eu cometo adultério para sempre com ela. Eu não conhecia a lei, então você está sobre outro patamar agora. Eu nasci de novo ontem, é outra conversa. E eu cometi, calma, vamos lá para o texto. Capítulo 7, volta ao versículo 8. E aos solteiros e viúvos, digo que seria bom que eles permanecessem no estado que eu também estou. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasados. A questão era tão séria, era tão eminente as dificuldades que estavam acontecendo ali, que estavam permeando ali, sobre muitos aspectos. Então Paulo fala, aos solteiros, aos viúvos, eu aconselho vocês, não casem, façam como eu faço. Mas, para que não se abrase, não haja desejo carnal desenfreado na sua mente, que casem-se. Mas casar, porque é melhor casar do que viver abrasado. Você está entendendo por que tem tanto escândalo na igreja católica? Tanta pedofilia? Tanto escárnio? Porque eles forçam, eles fazem um celibato forçado para os ministros da casa de Deus. Por isso que há tanto escândalo. Nada, se você deseja casar, presta atenção. Se você sonha em casar, você tem essa... Está na cara que você não é celibatário. Então você pode casar. Porque você deve fazer isso. Melhor fazer isso do que viver abrasado, com desejo carnal, desenfreado, mente poluída, desejando tudo e todo caso. Agora pula lá para mim de novo, no versículo 13. 12. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem uma mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher, tendo marido incrédulo, e esse consente em morar com ele, não a abandone. Por exemplo, vou usar uma pessoa aqui, o João. Ele chega na igreja, ele ouve o evangelho. O evangelho o constrange, ele começa a amar a Deus e vive com a mulher que é incrédula, a mulher que não é cristã. E o conselho de Paulo fala assim que se você é casado com uma mulher que é incrédula, ó Coríntios, não se afaste dela. Você vê como é que o cristianismo, o evangelho é a coisa mais correta do mundo? Preserva a família, preserva a unidade. Sabe, não se aparte. Não, mas eu quero orar. Não se aparte dela. Por quê? Porque com o seu modo de viver, você pode ganhá-la para Cristo. Com o seu modo de viver, marido, você pode converter aquela mulher para Cristo. Só que, infelizmente, hoje, os que estão na igreja dão mais escândalos que estão fora da igreja. É tanta corrupção, é tanta maldade dentro da igreja. Aí também,
Nós podemos aplicar isso para os filhos que não estão na igreja, as mães que não estão na igreja. Você pode, com o seu modo de viver, Solange, Giovana, Thalissa, se fosse o caso, vocês podem mostrar para a sua família, para os seus amigos, como é bom e delicioso, e maravilhoso e glorioso o Evangelho. Ele fala, não se aparte, aproveita agora. Com o seu modo de viver, ganhe sem palavra nenhuma ela para Deus. E nós fazemos tudo ao contrário. Nós temos deixado tudo ao véu, né? Deus é soberano, Ele vai salvar quem Ele quer. Sim, mas Ele vai usar um canal, esse canal é você. Você é esse meio. Você tem essa responsabilidade, não é, William? Você não olha pela sua mãe e pela sua avó, pelo seu avô, William? Ora, e está lá como uma pessoa correta, digna, fiel ali, sem maldade, sem malícia. Meus irmãos, as mulheres de hoje têm os seus maridos incrédulos, estão vendo novela, estão na fofoca, estão fazendo não sei o quê, eu quero comprar um celular, eu quero aquele lá, eu quero aquele lá, sabe, pesando, deixando o marido todo inflamado. Ai, essa mulher não aguenta mais, isso é crente? Isso é crente? Não é assim. Quantas vezes já ouvi, o dia que eu for crente, eu não vou ser igual esses crentes aí não. Porque realmente é uma vergonha, muitos crentes. Então não ganha, não deixe, não se aparte da mulher. Não abandone, porque o marido incrédulo pode ser santificado, pode ser alcançado pela santificação da esposa. Olha, meu irmão, começa a orar, começa a viver de uma maneira. Não estou falando que você não pode ver uma televisão com ele, não pode. Não, não é isso. É só o seu modo de vestir, o seu modo de falar, o seu modo de andar, o modo de se dedicar a ele, fazer a melhor comida a ele, passar a roupa dele, é tudo, envolve tudo. E o marido também. Olha, amor, o que você quer? Vamos comer uma pizza? Vamos fazer isso? Vamos, sabe, se dedicar para a esposa. Por que você é assim, amor? Você só gostava de ficar com seus amigos? Não, eu amo a Deus. E Deus fala que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Olha a diferença. Eu tenho que ser exemplo para você, meu amor. Eu tenho que ser exemplo para você, minha esposa, meu esposo. Olha a igreja, meu irmão. A mulher chega da igreja, fofoca. Aquela irmã lá, ela parecia uma prostituta na igreja. Aquela irmã lá, aquelas fofocas, aquelas coisas assim. Não edifica, assim, o quê? É claro, isso tudo é consequência de uma igreja que não prega o Evangelho. Como eu falei, a consequência de não haver Evangelho traz o quê? Um outro Evangelho. O outro Evangelho não é o Evangelho. Não vai ensinar como você deve se portar, não vai ensinar como você deve agir com a sociedade, com o seu próximo. Não vai ensinar. Você tem que ser a cabeça. Não deixa. Olha, os conselhos de hoje. Tinha uma irmã que estava conosco aqui, pelo amor de Deus. Ela foi para uma igreja, a gente teve coragem de falar. Lá na igreja, 70% das mulheres são desquitadas, separadas, casadas de novo. Eu falei, parabéns, você está numa boa igreja. Que é isso, meu irmão? Olha a sociedade. Antigamente, a igreja é um lugar que preservava a união, não é? Era muito difícil ter uma separação comparado com a do mundo. Hoje, talvez é igual ou até pior que o mundo. Como é que vai ganhar? Como é que vai santificar? E vocês, irmãs e irmãos, vocês agindo dessa forma, de outra sorte, no versículo 14, os vossos filhos seriam impuros. Olha só o que Deus está falando. De outra sorte, seus filhos nunca ouviriam o Evangelho. Mas porque você é temente, você está vivendo o Evangelho, porque você está levando esse fardo, que às vezes é um fardo morar com uma pessoa que não é crente. É verdade, é um fardo muitas vezes. Eu imagino que é mesmo. Mas de outra sorte, os seus filhos, a sua herança que Deus te dá, seria impuro. Mas eles podem ser alcançados. Ele quer dizer assim que ele pode ser agora santificados. Essa é a oportunidade. Então, olha a situação da igreja de Corinto. Olha a situação do nosso país. Olha a sua situação. Começa por você. Dá para tirar vantagem de alguma coisa? Será que você vai cair nessa? Será que você vai viver como esse mundo vive, como os ímpios vivem, totalmente cauterizada, não conhecendo Deus, não temendo a Deus? Presta atenção. Você vai continuar passando atestado falso médico no seu trabalho? O que é isso? Você acha que Deus vai te ouvir quando você orar? Você vai continuar fazendo coisa errada na sua escola? Você acha que Deus vai salvar o seu pai? Não é que depende de você, mas você contribui para isso, meu irmão. Você é a luz. Você é um meio que Deus pode usar. Deus pode usar uma mula para converter, talvez, o seu marido. Mas Deus quer te usar para isso, com o seu comportamento.
Agora vamos lá no 15. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à escravidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus o chamou para a paz. É claro, a pessoa nasceu de novo, a pessoa tem ouvido o Evangelho, a pessoa conheceu que eu casei totalmente fora da direção de Deus. E se a pessoa não quer ficar com você, você faça de tudo. Se ela não quiser, você está livre. Não tem jeito, ele foi embora, me abandonou, não quer mais, não quer. Você está livre, você não está sujeito a esse fardo. Olha o texto. Você, em tais casos, não fica sujeito à servidão. Quer dizer, a servidão do versículo 39. Então, por causa da ignorância, por causa da sua incapacidade, porque você não era nascido de novo. Então, se a pessoa não quer viver, que ela vá, então. Você não está sobre esse fardo. Mas aí nós entramos em outra questão hoje. Por exemplo, tem pessoa aqui que é viúva, né? Não, solteira. Viúva também. E algumas pessoas que nos ouvem também são, né? Tem coragem de contrair matrimônio hoje? Com esses homens aí carnais? Paulo fala assim que era bom que ficasse só, mas se for casar, case no Senhor, com uma pessoa piedosa, temente a Deus, homem de verdade. Tem algum aí? Tu está conhecendo? No Facebook lá tem uns que curtem a nossa igreja lá, umas 800 pessoas. Sabe, ok. Não é o caso, né, que eles não são homens. Mas a maioria desses homens são só fogo de palha. Eu sou crente. Cadê na oração? Cadê na contribuição? Cadê no dia a dia da igreja? Cadê no evangelho? Cadê na evangelização? Não são homens. Ah, eu conheço a teologia. Case com uma pessoa que conheça a teologia. Não é isso que está escrito aqui. Case com uma pessoa no Senhor, uma pessoa que teme a Deus. Amém, meus irmãos? Então, essa pessoa está livre. Aí ele fala, pois, como sabes, ó mulher, que salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, que salvarás a tua mulher? Então, nós não sabemos se nós podemos salvar ou não. Então, as duas coisas são colocadas. Eu posso me esforçar, se ele consentir em morar comigo, que talvez eu possa ajudar, né, contribuir para que o Espírito Santo opere. Também, se ele for embora, e me abandonar, eu não sei se eu poderia insistir nisso, porque talvez eu não poderia contribuir na salvação. Então, esse é o conselho de Paulo, para que nós possamos agir de maneira correta, digna. Tem muitos irmãos que chegam na igreja que vieram de segundo casamento, terceiro casamento. Qual a situação? A pessoa se converteu e fala assim, não, eu fiz coisa errada, eu casei, não sabia, sei lá o quê. Meu irmão, fique em paz. Você é recebido na igreja. Você vai ser tratado na igreja como um cristão autêntico. É claro que isso não vai dar direito no ministério, porque o bispo seja esposo marido só de uma esposa, é outra coisa, mas Deus o receberá, Deus o perdoará, está perdoado. E nós, se Deus perdoou, quem somos nós para não perdoar? Amém? Esse é o conselho de Paulo. Mas vamos para um tópico. São 8 horas, estou terminando. Aí ele fala lá no versículo 25. Antes ele dá uma apertada no 23, porque foste comprados, não vos torneis escravos de homens, em querer ser enredado, né, com mentiras, com falatórios, com pensamentos. Mas ele fala das virgens agora. Com respeito às virgens, não tem um mandamento do Senhor. Porém, dou uma opinião que, tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel, considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim. Está casado? Não procure separar de sua mulher. Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem casar, por isso também não peca. Quer dizer, ele está falando assim que o celibatário é um dom de Deus. Sabe? Existe uma situação muito complexa hoje na sociedade. Conheço um irmão que ele força a barra no casamento. Como é que você vai casar com aquela mulher lá? Você já tem carro? Você já tem casa? Você já tem dinheiro? Então, há uma angústia, sabe? Há uma angústia para ter as coisas para poder casar. Paulo não dá esse conselho. Paulo fala assim que... Não Paulo, né? A sociedade fala que você tem que ter as coisas, mas a palavra de Deus não ensina assim. Sabe, muitos casamentos, quando eu casei, a gente não tinha nada. O que a gente tinha? Tinha um carrinho velho. Então, você tem que estar formado. Você tem que ter as suas mobílias na sua casa. Você tem que ter tudo. Isso causa o quê?
um casamento, um namoro, um noivado muito longo. Agora me fala, será que um noivado longo acontece da maneira bíblica? Claro que não. Acontece, filho? Você tem contato todo dia com elas, 10 anos? Então há uma tendência da sociedade que você tem que ter as coisas, você tem que ter para poder contrair o matrimônio. A Bíblia não fala isso. A Bíblia ensina que nós devemos se unir à esposa. Nós temos os nossos pais que podem nos ajudar, que podem nos dar uma força, que podem dar uma direção. E com o tempo as coisas vão se caminhar. Você está fazendo isso que o quê? Que é a fornicação. Ou então que a pessoa não case por causa disso. Não vou casar, só Deus me livre. Como eu vou casar? Não tenho nenhuma de moral. Ô, meu irmão, aí fica se abrasando. Fica cometendo pecado. Não confiando em Deus. Agora, se você tem um dom, não case. Mas se você casar, não peca. Por causa da impureza, meus irmãos. É por causa da impureza. Por causa da impureza, então que cada um tenha a sua mulher e cada mulher tenha o seu homem. Não está falando aqui, construa, faça. Hoje em dia, para nós conquistarmos alguma coisa, nesse período, nesse século, vai ser muito difícil. O Diego está lutando para comprar um carro, né, Diego? E o William está lutando para conquistar as coisas. É fácil, não é? Agora, se você for esperar para casar, ter a sua casa mobiliada, daqui uns 7 anos você casa. Amém, meus irmãos? No versículo 39, para terminar, a questão do casamento. Eu tinha um texto para ler aqui, mas já passou a hora. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também tem o Espírito de Deus. E eu acho que eu recebi de Deus, que eu tive um contato com o Senhor. Eu entendo o que eu estou falando. Romanos 7 fala a mesma coisa. Que o homem está ligado à mulher até morrer. Não há nenhuma carta, não há nenhum texto do Novo Testamento, após a nova aliança ser executada na cruz, que conceda o novo casamento em caso de adultério. Então, meus irmãos, eu quero que os irmãos compreendam. Naquele tempo, era isso. O que estava acontecendo? Havia uma afronta. Eu não vou ter relação sexual com minha mulher, porque não é uma coisa espiritual, me atrapalha a minha espiritualidade. Isso é mentira. Isso é um pensamento mundano. O homem foi dado à mulher, e a mulher dada ao homem, para filhos, para ter relação, para serem felizes, para serem mútuos. Não é bom que o homem viva só. Quer dizer, para quê? Para ter esse contato. É normal que isso. Que a mulher nós não podemos nos separar no caso de adultério. O conselho é: perdoe, busque perdão, vá orar. Ah, mas no meu caso, nós dois éramos crentes e ele desviou, ele saiu. Orai sem cessar. Você não pode casar, fica sozinho então, mas não vai casar de novo. Ora, até Deus restaurar esse casamento seu. Esse é o mandamento. Ah, mas você não sabe. Eu não sei, mas Deus sabe, Ele pode te consolar. Você entende? Esse é o mandamento do Senhor. É uma coisa muito séria. Para quem chega na igreja, que se converteu agora, que chegou agora com casamento, já segundo o casamento, fique como está. Você é recebido, você é bem-vindo. Amém? Reconheça seu erro, reconheça o que você fez. Você infligiu a lei de Deus inconscientemente, mas agora você deve buscar perdão, deve chorar por causa disso, deve se arrepender, não deve se gloriar, né? Ah, eu fiz que eu não sabia. Não, vergonha isso, é uma vergonha. É uma vergonha. Amém? E as mulheres e os homens que tiverem os seus cônjuges que não foram crentes, e eles forem embora, que não separem, mas se eles forem embora, você está livre desta situação. Amém, meus irmãos? Tudo isso nos leva ao quê? O evangelho estava sendo esquecido da igreja de Corinto. O evangelho não era pregado. Era loucura mesmo aquilo. Aquilo era um escárnio. Falar a verdade, pregar o Cristo crucificado, a nova aliança. Que todas as coisas estavam agora nele, a plenitude dos tempos chegaram. Que o evangelho ia trazer a libertação, ia trazer a liberdade verdadeira. Você não está submetido ao pecado. Isso foi extinto da igreja. O evangelho não é ensinado. Por isso as famílias são destruídas, por isso há separação, por isso as crianças casam errado, por isso, porque não há evangelho. Onde não há evangelho, há trevas, há morte. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por esta oportunidade. Senhor, que o teu Espírito, Pai, seja
o que fale, Pai, nos corações mais uma vez nessa noite, Pai. Deus, que o Senhor confirme essa palavra, Pai, que nos dê entendimento, Pai, sobre as circunstâncias daquele tempo, que se identificam também com esse presente tempo. Pai, dá-nos graça, Senhor, para suportar esse mundo mal. Pai, nós sabemos que nós temos uma coroa incorruptível, Senhor, mas quando estivermos aqui, nós seremos tentados, seremos, Pai, levados, Pai, Pai, a sofrer por causa do Evangelho. Pai, mas nós sabemos que o Senhor já fez todas as coisas, que só resta a nós, Pai, aguardar, Senhor, amar-te, Senhor, esperar com paciência, como o Salmo 40 foi falado nessa noite. Senhor, ajuda-nos a ter essa paciência, ajuda-nos a ser temperantes, ajuda-nos a salvar, a cooperar na salvação daqueles que nos cercam, Senhor, com o nosso modo de viver. Pai, dá entendimento, Senhor, dá um conhecimento a esses homens que aqui estão. Pai, o Evangelho está perturbado, Pai, está corrompido como essa sociedade, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A sua palavra não muda, não muda, e por isso aqui estamos. Amém.